É véspera de feriado. Mas eu esqueci completamente que amanhã era feriado, então eu prometo ser bem breve na apresentação. Mas eu acho que vai ser muito esclarecedora, porque a gente vai falar ao final como cada um pode participar do projeto, né? Tem muita gente entrando em contato perguntando como é que vai funcionar, enfim. O objetivo da live é isso. A gente vai ser breve e bem objetivos.
Boa tarde a todos e a todas, quase boa noite. Eu agradeço a participação de todos aqui. Eu esqueci que amanhã era feriado e nós marcamos essa live em véspera de feriado. Então a gente tem uma missão de ser bem objetivo, explicar o que é o projeto Elas, como cada um pode participar. E a gente vai mostrar um vídeo agora, de início, o nosso vídeo institucional, vai dizer como que surgiu esse projeto e vai esclarecer a todos como é que cada um pode participar através de si e do seu cartório. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui. É uma alegria ver várias aqui carinhas que eu estou vendo. Estou muito feliz com vocês aqui. E eu E eu gostaria de dizer que o Elas, ele é um projeto, sim, queria pedir antes que todos, durante a apresentação, fechem o microfone para não ter interferência, tá? Então, eu vou começar a dar início, né, gente? A gente tinha marcado 18 horas, já são 18h08, acho que a gente pode começar, né? Eu queria dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos, como eu disse, eu sei que é véspera de feriado, mas enfim, essa live surgiu da necessidade da gente esclarecer uma campanha nacional que está acontecendo, que é do Projeto Elas. O nosso slogan é Cartórios do Brasil por Elas. Por quê? Porque ele é um projeto que foi abraçado por todas as instituições, a Noreg-BR, a Confederação Nacional, o CNB, o IRIB, o RIB, o IEPTB, o IRTDPJ Brasil e a ARPEN. Então, por isso ele é um projeto dos cartórios do Brasil por Elas. Eu agradeço muito a presença de todos e para iniciar, eu vou colocar, para quem não conhece ainda, o nosso vídeo institucional. Isabela, pode pedir para o Gians colocar o vídeo para as pessoas conhecerem? Um momentinho. Precisamos pensar sobre os discursos, sobre as piadas, sobre os boicotes em rodas de conversa, sobre a legislação, sobre as representações e sobre as práticas de violências, sejam elas quais forem. A mudança que a gente quer no mundo depende de nós, das nossas mãos. Não virá do poder público e nem virá do Salvador. E eu acredito muito em Deus, em todas as forças da natureza. Mas não vai vir de cima a salvação que a gente quer. Depende do trabalho de todos nós. Quando uma mulher ocupa um cargo de destaque, de poder, uma posição profissional, ela faz isso depois dela ter vencido um monte de batalhas que vocês homens não têm nem ideia. E é para isso que a gente precisa de mulheres na gestão. É porque outras pessoas vão se espelhar e vão brigar para chegar onde a gente chega. O que é esse 134? É a quantidade de anos que, no ritmo atual, o mundo vai levar para atingir a paridade global de gênero nas economias. Conseguiram todos ver? Joinha? Todo mundo viu? Tá lindo o vídeo, né? Bom, pessoal, eu vou explicar rapidamente como surgiu esse projeto e, e como é que a gente está pensando dele funcionar e quais são os pilares dele. Esse projeto, ele tem várias mãos, tá? Eu sou uma das idealizadoras, mas tem um grupo imenso conosco.
E todos vocês estão convidados a participar também desse projeto, porque ele é um projeto de várias mãos, justamente para ele refletir toda a necessidade dessa pauta, que é a pauta feminina. Em 2024, início de 2024, eu fui chamada para participar de uma imersão em um órgão do judiciário em Brasília, e eu passei 2 dias numa sala onde tinha um auditório, na verdade, só mulher, tinham várias juízas, servidoras do judiciário, e elas passaram 2 dias conversando sobre a questão feminina, sobre a violência contra a mulher, violência moral, violência física, sobre o feminicídio e sobre o preconceito que as mulheres ainda sofrem no mercado de trabalho, em cargos de representação, enfim, em rodas, como está no vídeo aí, que a gente fala que a gente precisa começar a pensar nas piadinhas, nos julgamentos. E foram 2 dias de imersão, onde eu era ouvinte, eu só fiquei ouvindo aquilo e dados que a gente escuta, mas entra aqui e sai aqui. Então, em 2023, foram 258 mil agressões contra mulheres. Um estupro a cada 6 meses. 1.500 feminicídios, é o maior número já registrado. O Brasil ocupa o 5º lugar. O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo. Ainda em relação a esses dados são da ONU, tá? Ainda em relação aos dados, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual ao longo da vida, geralmente cometida pelo parceiro. Em 2023, no mundo, cerca de 85 mil mulheres e meninas foram assassinadas intencionalmente. Destas, 60%, aproximadamente 51 mil, foram mortas por parceiros ou familiares, o que equivale a 140 mulheres e meninas mortas por dia, ou 1 a cada 10 minutos. A maior parte dos assassinatos ocorre dentro de casa, tornando o lar o lugar mais perigoso para as mulheres. Nas Américas, 1 em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual por parte do parceiro íntimo. Quando eu saí daquela imersão, eu já conversava sobre esse assunto com várias mulheres que estão coordenando esse projeto também. E daí foi quando a gente pensou, vamos começar a lançar o projeto, vamos começar a construir esse projeto. E ele foi lançado no Congresso, no CONCART do ano passado, onde a gente premiou algumas mulheres que são expoentes no extrajudicial, algumas delas para a gente começar o Elas no Brasil. Dito isso, todos os institutos aderiram e o slogan entrou: os cartórios do Brasil por elas. Eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, porque vai explicar aí como é que o projeto vai funcionar. Vocês estão vendo na tela? Tá vendo, Isabela? Ok. Tá. Tá passando ou não? Tá. A gente vê que o Brasil ocupa a posição 70 no Brasil, no índice global de disparidade de gênero. Uma queda de 13 posições em 2023. Pelos dados da ONU, nós demoraremos 134 anos para atingir essa igualdade de gênero. Aqui a gente traz alguns dados, esse material vai estar disponível no nosso site, que está lá dentro da ANOREG, e aí ele vai estar lá. A gente ocupa posição 70 nesse ranking. E aí o que a gente pensou? A gente pensou, bom, a gente fez uma reunião, diversos poderes, diversos órgãos, o mundo já se posicionou nessa questão da pauta feminina, que combate a violência, que procura trazer maior conscientização e etc. E o que os cartórios têm feito quanto a isso? Esse é o mote do nosso projeto. É um posicionamento dos cartórios do Brasil frente a esse assunto, que é um assunto que diz respeito a todos nós, homens, mulheres, pais, filhos.
Eu costumo dizer que quando a vida de uma mulher é impactada, seja positivamente ou negativamente, ela vai influenciar numa série de outras questões e em todas as pessoas que a rodeiam. Então, esse projeto, ele tem influência sobre vida de mulheres. Eu acho que eu vinha conversando uma vez com a Gisele, do CNB, está aqui. Esse projeto, ele não é muitas vezes por nós, mas é por outras mulheres que, por vezes, não se sentem capazes de estar aonde podem estar, aonde têm capacidade de estar. Então, ele é um projeto que busca trazer uma maior conscientização sobre a questão feminina, diante dos dados alarmantes que nós temos. Esses dados são todos baseados na ONU. Eu não sei se eu estou conseguindo passar direito, Gisele. Gisele, não, Isabela, tá tipo indo muito rápido aqui para mim e passando os slides. Eu não sei o que está aparecendo aí para vocês. Você está no número aqui 2, nessa... disparidade de gênero, com o ano de todas as mulheres e meninas. Agora, não está em desafios? Agora tem desafios. Tá. Então, quais são os desafios do projeto? O projeto, ele busca trazer uma maior participação das mulheres na economia, eu já vou explicar isso. Ele quer potencializar a paridade de gênero, especialmente cargos de liderança. Em que sentido? Formar mulheres para a liderança. Para que tipo de liderança? Liderança nos cartórios, liderança na vida, liderança em representatividade. Então, a gente vai ver lá no pilar que a gente tem, que é o da liderança, que a gente vai lançar o projeto desse fomento à liderança com a seleção de 75 mulheres, para começar. Reduzir a lacuna de gênero, minimizar a vulnerabilidade da mulher no mercado de trabalho, ampliar a oferta de treinamentos e qualificações para mulheres, aumentar a adoção de programas de diversidade, equidade e inclusão, oferecer letramento, a gente já vai explicar isso, engajamento das lideranças de classe, que a gente já tem feito, está todo mundo bastante envolvido nesse projeto, estruturar equipes mais diversas e plurais nas organizações. A gente já tem um projeto que é Cartório Plural, e o nosso projeto Elas, ele vem reforçar essa ideia, tornar a diversidade um fator estratégico nas entidades, maior representatividade nas mulheres na política e reconhecer a equidade de gênero como um diferencial. Qual é a missão do projeto, do Elas? Contribuir para o fomento, para o empoderamento feminino e para a formação de lideranças, letramento, promover a equidade de gênero, gerando um impacto social na vida de todos. É importante esclarecer que o Elas, ele não é um projeto para dentro, ele é um projeto para dentro e para fora dos cartórios. Como ele é sinônimo de posicionamento estratégico dos cartórios, ele visa também contribuir com toda a comunidade que a gente está. Então, no nosso cartório, nós mesmas, os nossos colaboradores e na comunidade que a gente se encontra. Então, isso é muito importante a gente entender. Vocês vão ver que se vocês entrarem, por exemplo, na rede social da Noreg BR, ou do CNB, ou do Protesto do Brasil, ou IRTDPJ, ARPEN, vocês vão ver que já tem algumas publicações do Elas. A gente começou com um vídeo, então ele foi um vídeo que foi para todos os institutos. Eu acho que hoje a gente teve algumas publicações que são parte do pilar letramento, que são formações que são feitas pela nossa equipe de design, que vai trazer conscientização sobre o que é a violência, quais os tipos de violência, o que uma mulher que sofre violência tem que fazer, como que os cartórios podem ajudar essa mulher que sofre violência. Então, ele é um projeto que ele gera impacto social enorme, para dentro e para fora dos cartórios. Então, nossa visão é consolidar-se como um agente transformador da realidade social, acima de tudo, diante de tantos dados que nós temos em relação às mulheres, que muitas vezes a gente tapa os olhos e os ouvidos. Eu não estou falando aqui só da violência física. A gente tem diversos outros tipos de violência que nós precisamos combater em relação às mulheres. Os valores do nosso Elas: equidade, sororidade, respeito, diversidade e inclusão, segurança, justiça social, transparência, empoderamento feminino, autoconfiança feminina,
compromisso social, engajamento político, em valorização das mulheres e desenvolvimento. Os objetivos, a gente vai desenvolver projetos voltados para a consolidação da igualdade de gênero, com foco na área extrajudicial, potencializando o alcance dos objetivos, disponibilizar letramento a diversos públicos. Nesse ponto que eu falo também que o projeto não é um projeto só para dentro. O Elas nasceu, Elas é com 2 L's. O Elas é equidade, a letra E é de equidade, o primeiro Ela é de letramento, o segundo Elas é de liderança, o A é de ação e o S é de solidariedade. Então, esses são os pilares do projeto, por isso esse nome com 2 L's. Fortalecer, firmar parcerias com entidades, fortalecer a participação feminina no combate, em prol do combate à violência e empoderar as mulheres em vulnerabilidade social. E nesse aspecto eu vou explicar um pouquinho dentro de um dos pilares do projeto que está acontecendo e a gente está construindo na Ilha do Marajó. Para quem não conhece, a Ilha do Marajó é uma região do Pará que tem hoje o menor IDH, uma das cidades que compõem o arquipélago tem o menor IDH do país, e existe uma ação já do CNJ voltada para essa região, para o combate à prostituição e violência de meninas, crianças e mulheres. E esse projeto começou com o CNJ, a CNJ, junto com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu venho acompanhando esse projeto, e aí, em dado momento, foi me perguntado como que os cartórios podem entrar nesse projeto e ajudar o projeto. E o que se concluiu dessa reflexão? Que uma das formas da gente ajudar as pessoas dali seria trazer autonomia financeira para aquelas mulheres que estão num ambiente de violência, num ambiente de vulnerabilidade. Eu já vou explicar isso um pouquinho melhor. Então, aqui, como eu falei, são os pilares do Elas, sendo que cada um deles corresponde a uma letra do nome, né? O pilar da equidade. O que o pilar da equidade vai trabalhar? A gente está pensando em trazer, isso a Noreg BR já tem feito, e a gente está pensando em trazer um censo voltado para obter um diagnóstico mais detalhado da questão feminina nos cartórios. A gente já sabe, por exemplo, que nós somos a maioria em mão de obra nos cartórios do Brasil. Porém, quantas mulheres são coordenadoras? Quantas são substitutas? Quantas possuem cargo de poder de decisão dentro dos cartórios? E em relação à igualdade, por exemplo, salarial, a gente sabe que um dos problemas que nós enfrentamos, as mulheres, seja no Brasil e no mundo, é a diferença salarial, e muitas vezes existe um homem que está no mesmo cargo. Então, a gente pensa em fazer, dentro desse pilar da equidade, um censo mais detalhado voltado para a questão feminina. No pilar letramento, a gente vai promover uma série de lives e vídeos, bem como disponibilizar pílulas de letramento. Esse pílulas de letramento é, por exemplo, isso que a gente fez hoje nas redes sociais, né? A gente vai trabalhar materiais aí de conscientização, e a ideia é que a gente venha trazendo aí para as lives algumas personalidades aí da pauta feminina. A gente já teve essa primeira live, eu convido todos a assistirem. A gente está chamando essas lives de Voz para Elas, e o primeiro podcast foi com a conselheira Renata Gil e com a minha amiga querida Carolina, a Carol, lá da Bahia, presidente da Ariba. Eles fizeram um podcast muito legal em Salvador, véspera de carnaval, e está dividido esse podcast. Vocês entrarem lá no final, eu vou deixar aqui o site, onde já tem o material que a gente começou a trabalhar do Elas. Vocês conseguem assistir esse podcast, está sensacional, vale a pena vocês assistirem. Elas falam sobre várias coisas, sobre preconceito, sobre violência, sobre os desafios das mulheres que têm filhos, as que não têm filhos, as que escolhem não ter filhos, a que têm muitos filhos, a que estão à frente de cargos de liderança, enfim. Elas têm um bate-papo bem legal e vale a pena vocês assistirem. Então, dentro do pilar letramento, a gente quer trabalhar a conscientização dessa realidade no Brasil. No pilar liderança,
Isso aqui é muito legal, a gente deve lançar nos próximos dias isso aqui. Vão ser selecionadas para esse ano 75 mulheres que tenham interesse, né, de se desenvolver nessa questão da liderança. Então, a gente vai fazer uma parceria com uma empresa especializada nisso, e para começar, a gente vai ter 75 mulheres nesse ano que vão ser selecionadas para participar disso. Qual é o objetivo disso? É a gente fomentar essa autoconfiança nas mulheres, é a gente fomentar a liderança nas mulheres, que muitas vezes, por uma construção histórica, se sentem inseguras, se sentem não capazes, se sentem envergonhadas de falar em público. Isso tem muito ainda. Então, a gente vai ter, nesse pilar da liderança, esse tipo de ação voltado para valorização, fomento e um curso específico com uma parceira que é especializada nisso. No pilar ação, a gente vai trabalhar várias ações de abraçar. O Elas é como se fosse um grande projeto guarda-chuva que ele vem abraçando todas as ações que, lógico, tem alguma relação com os cartórios e com as mulheres, que valorizam a mulher, que combatem a violência contra a mulher. Então, uma primeira ação é a reedição da cartilha contra a violência, sinal vermelho da violência, do combate à violência contra a mulher, que é uma cartilha do CNJ. Então, ela foi toda revisada em conjunto por uma equipe do CNJ e a gente. Ela está disponível lá no site, que eu vou passar no final. Então, ela foi relançada, porque essa cartilha, para quem não lembra, ela foi lançada, eu acho que já tem uns 3, 4 anos, na época da pandemia. Então, ela veio agora com várias revisões de dados e também vários números de denúncia. Uma mulher que sofre violência no estado tal, para onde ela tem que ligar, qual é o número da delegacia da mulher, enfim. Então, ela é uma cartilha que foi relançada, está lá no site, eu vou passar ao final. A gente também trabalha no pilar ação com a divulgação e o estímulo do selo Mulher, que é um selo da Confederação, né, dos Notários e Registradores. É um selo super importante, foi lançada a inscrição agora. Então, dentro do Elas, a gente também trabalha a divulgação desse selo da CNR. Lembrando que, eu não sei se já foi lançado isso, mas, pelo que me foi informado, o Elas ele vai pontuar para vocês galgarem o selo Mulher, tá? Então, quem aderir ao Elas vai ter uma pontuação ali pro selo Mulher. E, por fim, esse projeto Marajó, que eu queria explicar um pouquinho melhor para vocês, dentro do pilar solidariedade, do pilar social. Como eu falei, o projeto, ele não é um projeto só que ele visa trabalhar para dentro, ele quer trabalhar para fora. Ele quer gerar um impacto social na vida de pessoas em nome dos cartórios do Brasil. E o primeiro projeto que foi selecionado por ter relação direta com a violência e vulnerabilidade de mulheres da região, mulheres e meninas, é esse projeto no Marajó, que já está acontecendo, e nós, os cartórios, eles vão entrar como? Com a capacitação de mulheres que sofreram ou sofrem violência. O que acontece? Essas mulheres que sofrem violência ou sofreram ou são submetidas desde muito cedo a abuso, seja um abuso familiar, porque eu estive visitando a região do Marajó com essa equipe, existem 2 tipos de violência e abuso no Marajó. Aquele que é a prostituição, que na verdade a gente fala que muitas vezes as mães, os pais levam as crianças, as meninas, muito cedo para as balsas, em troca às vezes de comida ou de combustível. E o outro tipo de violência que é muito presente, não dá para falar que é cultural porque é crime, mas as pessoas falam muito isso, é a violência dentro de casa. Aquelas meninas desde muito cedo, 5, 6 anos, 7 anos, elas já são abusadas pelo pai, pelo avô, pelo irmão. Isso é muito comum. A gente sabe que violência tem em todo lugar, mas eu vou repetir uma frase da conselheira Renata nessa expedição que a gente fez aqui. Ela falou que sim, a violência existe em todo lugar, mas na Amazônia tem uma diferença. As coisas aqui são muito isoladas.
e ninguém fica sabendo. Quando a gente pega, às vezes, para você chegar numa determinada comunidade do Marajó, você tem que andar de barco 10 horas, 8 horas, não pega celular, não pega internet direito. Aquelas meninas estão ali dentro de um ambiente que elas não têm para onde ir. E da mesma forma, as mães dessas meninas, que foram abusadas quando jovens, quando crianças, permanecem no ambiente de violência, depois acabam inserindo ou deixando que suas filhas fiquem no mesmo ambiente, porque não tem o que fazer, não tem uma alternativa de vida diferente, pensam o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Nós visitamos centros de acolhimento na região, onde as meninas com 13, 12 anos cortam os pulsos, porque não querem mais viver. Porque já foram tão abusadas, já sofreram tanto. Graveta aberto, quem é? Preciso que fique com o microfone fechado, pessoal. Acho que tem algum microfone aberto. Então, essas meninas sofrem tanta violência, sofreram tanta violência, que elas não querem mais viver, muitas delas. Então, qual é o nosso projeto lá? A gente vai entrar com um projeto em parceria com o SEBRAE, para capacitar as mães que sofreram violência e abuso na parte da costura. A gente vai começar com a costura, com máquinas e aulas de costura, e os filhos dessas mães que também estão nesse ambiente de violência, enquanto as mães são capacitadas, esses filhos, essas filhas, crianças, elas vão estar recebendo aula de educação, recreação e etc. Então, é um projeto bem grande, bem bacana, onde a gente pensa que o nosso raciocínio foi o seguinte: de que forma a gente pode deixar uma sementinha numa região com tantas dificuldades? Porque a gente sabe que a gente não vai resolver o problema do Marajó. Tanto que a ideia é começar por uma cidade, que é Portel. Então, como que a gente deixa uma sementinha lá? A gente tem que começar com uma coisa possível e começar o primeiro bloco. A gente consegue mudar aquilo ali, ou pelo menos deixar uma semente de mudança, quando essas mulheres tiverem autonomia financeira, quando elas souberem fazer algo para que elas se sintam seguras ou mais confortáveis, pelo menos, a dizer: não admito mais esse ambiente de violência, eu sei que eu posso sair daqui, que eu vou ter um salário, que eu tenho como trabalhar, eu tenho como me sustentar. E, ao mesmo tempo, essas crianças, enquanto elas são capacitadas, as crianças são escolarizadas, educadas, também a gente vai ter atividades de recreação voltada ao lúdico, enfim. E, lógico, conscientização do que é um abuso, que isso não é normal, que isso não é cultural, que isso é crime. E esse trabalho da conscientização, o judiciário já tem feito bem lá no Marajó. Eles estão atuando muito lá, com palestras e etc. E nas primeiras visitas que eu fiz, nós percebemos que algumas mulheres e algumas pessoas da região, eles tinham reclamações no sentido de... Isso o nosso sociólogo falou. Nós contratamos um sociólogo para andar na região, para saber, por exemplo, no que a gente vai investir. Não foi do nada que veio a ideia da costura. Foi um sociólogo para lá que viajou pela região, que conversou com mulheres, que conversou com o poder público, conversou com lideranças, viu em outros lugares, viu a demanda. Então, não surgiu do nada essa questão da capacitação voltada para a costura. Então, é um projeto que está bem bacana. A ideia é que a gente faça a captação de doações para o projeto através das doações via imposto de renda. Eu não sei se a gente vai conseguir ainda para esse ano já lançar, mas eu acredito que sim, porque a gente teve uma primeira reunião a gente contratou uma empresa para escrever o projeto. Então, esse projeto ele vai estar vinculado ao Conselho da Criança e do Adolescente, porque o foco principal deles é tirar do ambiente de violência crianças e adolescentes, capacitando as suas mães, né, para que elas tenham autonomia financeira e, por via oblíqua, retirem aquelas crianças do mesmo ambiente de violência. Então, é um projeto muito bacana, que a gente quer contar com o envolvimento de todas vocês. O projeto Elas, ele nasceu de uma inquietação de todas nós sobre todos esses dados alarmantes e sobre situações cotidianas que nós, mulheres, passamos. Ele não é um projeto político,
ele não tem nenhuma ideologia política, isso é importante dizer. O nosso objetivo é contribuir para que mude uma realidade que é muito está muito na nossa cara, mas a gente não ou fecha os olhos, ou a gente começou a se acostumar com isso. E a ideia é que nós, os cartórios do Brasil, a gente tenha um posicionamento em uma pauta tão necessária que todos os outros poderes, instituições já se posicionaram. Então, ele é um projeto, eu estou muito feliz com o projeto, porque ele é um projeto que foi abraçado por todos. Eu quero agradecer especialmente todos os institutos membros, a Honoreg e a CNR, por todo o apoio que eles foram. Assim, eu não tenho palavras para falar de todos os presidentes aqui, eu não vou citar todos. Eu não tenho palavras também para agradecer todas as mulheres e homens também que estão envolvidos nesse projeto. Ele é um projeto muito estruturado. Ele é um projeto que ele não envolve só mulheres, isso foi uma dúvida que eu posso assistir a live também? Gente, é muito importante a gente envolver os homens também, porque como eu disse aqui, os dados que a gente traz, a maioria da violência que as mulheres sofrem, ela parte dos próprios companheiros, dos homens. Às vezes não companheiros, ex-companheiros, ou não companheiro, enfim, mas sempre, ou quase sempre, por parte dos homens. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço para os homens. E como diz a Ionara, que é vice-presidente do Protesto do Brasil, ela teve uma função, um papel muito importante na construção do projeto, porque ela falou, olha, se a gente for para o Marajó e trabalhar isso, sem trabalhar a cabeça dos homens, a gente também não evolui. Então, a ideia de se trabalhar o letramento, a conscientização dos homens é importantíssimo para combater a violência contra a mulher. Eu queria falar para vocês que no site da Anoreg, que é elas, né, Isabela? Elas.anoreg, não é isso? Eu coloquei aqui no chat para quem quiser acessar. Elas.anoreg. Como que é? elas.anoreg.org.br. Elas com 2 L's, .anoreg.org.br. Lá, nesse local, a gente vai colocar tudo o que a gente for desenvolvendo do projeto que está começando. Eu tive muitas pessoas que vieram até mim e falaram, mas Moema, eu quero entrar, não sei o quê. Olha, primeiro, que agora que a gente está meio que lançando para explicar para as pessoas como que vai funcionar, quais são os pilares, agora que a gente vai fazer o nosso grupo de WhatsApp, primeiro a gente construiu o planejamento estratégico, aprovamos o orçamento, contamos com a participação de todos, e agora a gente está começando com o letramento, terminando de construir o projeto Marajó, tivemos uma live e vamos agora dar andamento a um projeto permanente e contínuo por parte dos cartórios do Brasil, porque a pauta feminina, a pauta da mulher, ela é uma pauta permanente e contínua. E se a gente for dentro do ritmo que o mundo vai, todas nós não vamos mais estar aqui e esse projeto ainda vai estar em andamento, porque pela ONU a gente precisa de 134 anos para atingir uma igualdade. Então, ele é um projeto necessariamente permanente. Então, lá nesse site, a gente vai ter tudo do Elas, que está começando. E como é que eu faço para participar do Elas? Né? Aí agora, você consegue colocar, Isabela, aquele que eu te mandei? Eu te fecho aqui, né? Pode fechar, por favor. Vou pedir para o Vitor colocar só um minuto. Tá. Nesse slide que a gente vai compartilhar, e a gente vai criar o grupo agora, na terça-feira, depois do feriado, e daí a gente vai mandar também esses arquivos, não se preocupem. Passa para próximo slide, por favor, Isabel. Aqui. Como eu posso aderir ao Elas? Então, vocês vão entrar em contato com a Anoreg BR, por esse telefone que está aí. A gente tem uma pessoa chamada Bruna lá, que ela está voltada para o projeto,
tem este e-mail que está aí para obter informações, se vocês quiserem. Eu vi lá no como é que adere, mas ainda estou com dúvida e tal. Aí vocês vão receber um formulário de adesão ao projeto e a assinatura desse termo. A gente vai enviar o modelo, ou vai estar lá no nosso site também, né, Isabela? A gente vai criar um lugar. Aí a gente vai enviar toda a documentação para a Noreg BR via e-mail, que é esse e-mail, e aí a gente vai começar a cadastrar os cartórios e as mulheres do Extra e dos homens do Extra que aderiram ao projeto. Pode passar para o próximo, Isabela. Quais são os requisitos para eu poder aderir ao Elas? Ser um cartório extrajudicial, óbvio. Ser associado da Noreg BR ou a Noreg local, CNR ou sindicato estadual. E apresentar o termo de compromisso com o combate à violência contra a mulher e promoção à equidade de gênero, que a gente também tem um modelo. A partir disso, a gente consegue mapear os cartórios que estão em volta do projeto. Aí vão ter acesso ao regulamento. O que eu tenho que fazer para participar do Elas? O Elas ele vai ter várias ações, como vocês viram. Então, essas ações vai contar com a participação de vocês, que é trabalhar na conscientização dentro e fora do cartório, participar das ações, estar também envolvido com as lives e etc. O objetivo do Elas é que a gente seja, dentro de cada comunidade nossa, um agente de transformação dessa realidade. Eu costumo dizer que esse projeto me tocou muito por várias razões, e quem me conhece sabe parte dessas razões, mas eu estou extremamente sensibilizada com a quantidade de mulheres que eu nunca imaginei que eu iria ouvir depoimentos como eu ouvi. Quem esteve no Concarte o ano passado sabe que foi uma apresentação extremamente emocionante e várias mulheres, a partir da nossa fala, e foi isso que eu senti quando eu fui naquela imersão no início de 2024, que não tinha nada a ver comigo, era só pessoal do judiciário, magistrados e servidores, o quanto a fala de uma mulher ela pode impactar na vida de outra mulher que não se sentia à vontade para contar as suas experiências, as suas inseguranças e às vezes a violência que foi submetida ou ao preconceito que sofreu. Enfim, o que eu percebi é que a gente forma uma grande rede de apoio. E o principal, nesse lançamento lá, que teve no Concarte, com essa apresentação que a gente tinha a Sônia do IRTDPJ, a Ana, que está aqui, a Ana Maia, que não dispensa apresentações, porque está em tanta coisa que eu já nem sei mais como falar o currículo dela, a Patrícia Ferraz, a Renata Gil, nós estávamos nessa apresentação, não esqueci ninguém não, né, Ana? Era nós, né? E ao final da apresentação, o que mais me surpreendeu foi a quantidade de homens que se sentiram extremamente tocados por essa questão. Então, assim, para finalizar, o Elas é um projeto de posicionamento dos cartórios frente a uma pauta que é extremamente necessária, dentro de todos esses pilares que eu expliquei aqui para vocês. A gente quer contar muito com o apoio de vocês para a gente ser, cada um de nós, nas suas comunidades, agentes de transformação social, contribuir para uma melhoria como um todo do mundo, do país em que a gente vive, trabalhando conscientização e falando, por vezes, para alguns, o óbvio, mas para outras pessoas não. E dentro do projeto social, pode encerrar o compartilhamento, Isabela, e dentro da parte social, da solidariedade, a gente quer conclamar todos a acompanharem o projeto do Marajó, que está ficando muito bonito e vai trabalhar na capacitação e na possibilidade de autonomia financeira dessas mulheres. Uma das ideias que a gente teve é que a capacitação dessas mulheres, através do SEBRAE, trabalhe inicialmente também com os uniformes para cartórios, que é uma coisa tão difícil que a gente tem, todo mundo sofre com essa questão de prestação de serviço com uniforme, e aí a gente está com essa ideia. O sociólogo também viu que na região tem uma demanda muito grande de fralda,
fralda para bebê, porque as fraldas descartáveis são caríssimas, né? As que vendem nas farmácias. Tem uma máquina específica que faz fralda, absorvente, já também combatendo uma questão aí da própria dignidade menstrual, que é uma coisa que às vezes as pessoas não falam, mas também tem que ser falado, porque quantas mulheres deixam de ir à escola, deixam de sair de casa, porque não tem o dinheiro para comprar um absorvente. Absorvente é caro, gente. Então, imagine isso para a população mais vulnerável. Então, também é uma ideia da gente trabalhar, porque é uma máquina específica, a mesma que faz a fralda, faria absorvente. Então, é um projeto lindo. E, assim, o que eu acho que é o bacana do projeto, né? É que você procura realmente levar algo para o futuro daquela pessoa, porque não adianta simplesmente você entregar já, talvez, um valor, né? Não que não sou contra políticas assistencialistas, não é isso. Muitas vezes são necessárias, né? Às vezes as pessoas não têm nem um prato de comida, porque elas também não vão estudar, não vão se capacitar se elas estiverem com fome. Então, ele é um projeto muito bacana, muito sério, e que a gente está contando com o apoio de todos os institutos e todas as entidades nacionais. Eu espero ter sido breve, agradecendo a paciência de todos em véspera de feriado. Eu vou falar de novo que eu esqueci que amanhã era feriado, mas eu estou muito feliz com a carinha de cada um de vocês. Os microfones estão fechados. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. O site que está aqui, a partir de terça-feira, a gente vai fazer o grupo, tá? Que a gente vai conseguir. Vocês, quando preencheram a participação nessa live, tinha lá umas perguntas. E uma delas é se você queria participar do grupo. Mas ainda assim, a gente vai enviar nos grupos o convite para entrar no grupo. Esse grupo vai compartilhar todas as informações. A gente tem no próximo mês, agora, a gente vai ter uma próxima live, que eu ainda não vou falar com quem vai ser, porque é surpresa. E a gente vai desenvolver uma cartilha voltada para a conscientização disso. E, enfim, a gente precisa de vocês todos engajados, homens e mulheres, para a gente mudar essa realidade que é tão triste para todos nós, não só para as mulheres, né? E, como eu disse, quando a gente impacta a vida de uma mulher, a gente impacta a vida daquele companheiro, daqueles pais, daqueles filhos, e todos estão convidados para vir ao Marajó, para vir ao Congresso do Pará. Nós vamos ter uma mesa específica sobre o Elas e sobre o Marajó. O Congresso do Pará vai ser 10 e 11 de junho. Ele é um congresso que envolve todas as especialidades. Então, a gente vai ter pauta do protesto, do registro de imóveis, do registro civil, do TDPJ, do Notas, todas as pautas e uma mesa específica sobre o Elas e sobre o projeto do Marajó. Eu agradeço muito a participação de vocês. Estou disponível, todos vocês sabem que eu sou eu sou acessível, todos têm meu telefone, quem não tiver é só pedir para qualquer um outro. Eu estou junto com outras mulheres aí nesse projeto, e para mim é uma honra ter sido nomeada coordenadora dele, e estou muito feliz com o apoio de todos vocês. Muito obrigada. Moema, deixa eu só fazer uma consideração bem rápida, posso? Pode, a gente não ia abrir, mas pode. Não, era só para sugerir, que eu não sei a possibilidade, mas de tentar colocar uma educação nas escolas municipais, algumas palestras para conscientizar, né, os alunos, tanto homem quanto mulher, desde pequeno. Né? Não sei se... Eu entendo a dificuldade e a dimensão disso, mas se a gente conseguisse, era muito importante, né? A ideia Não só é das que mães, né? como a gente quer trabalhar a cabeça de todos nós, isso é um projeto que não é de hoje para amanhã, não é de hoje para daqui do fim do ano, ele é um projeto permanente, que a ideia é que ele só vá se robustecendo. Cada vez, quanto mais a gente conseguir impactar nós mesmos, eu, por exemplo, como tabeliã lá em Monte Alegre, o que eu posso fazer na minha comunidade para ajudar? Além do meu próprio cartório, porque material a gente vai ter. Então, eu posso ir dar uma palestra numa escola, eu posso ir dar uma palestra na OAB. A partir do momento que todos nós criarmos verdadeiramente essa consciência e o projeto tem esse objetivo, eu acho que isso naturalmente vai
acontecer e a gente vai dar subsídios para isso, porque um dos pilares é o letramento, que tem tudo a ver com educação, com conscientização da sua própria comunidade. Então, como eu sempre digo, se cada um fizer a sua parte dentro da sua comunidade, o quanto nós avançamos nessa pauta e em todas as outras que a gente se propuser a abraçar, né? E é super Mas interessante obrigada. porque, assim, nós é que somos mães, as mulheres são mães e criam os homens, né? Então, assim, tem um papel duplo na conscientização. E como é que nós somos mães, né? Criamos os homens e ainda tem esse preconceito, essa violência toda na sociedade. Então, é um projeto muito difícil de ser combatido, mas que todo mundo se engajar, eu acho que para o futuro a gente vai ter um resultado positivo. Obrigada, viu? Eu acho, gente, que se a gente tiver consciência que quando a gente começa com uma sementinha, ela pode crescer, é o mais importante. Porque às vezes a gente começa as coisas com expectativa muito alta e aí a gente não consegue alcançar aqueles resultados, ainda mais na sociedade de hoje, num curto período de espaço, de tempo, a gente se desanima. E não pode ser assim. Isso é um projeto estrutural da sociedade, da vida inteira. Então, assim, ele não é um projeto rápido, ele é um projeto que ele vai ser permanente e a gente vai precisar ter resiliência, consistência e realmente acreditar que nós vamos deixar a nossa sementinha. Nós quem? Os cartórios do Brasil, todos nós. Então, é mais do que necessário esse nosso posicionamento diante desse assunto tão relevante. Quanto ao Marajó, a gente vai, nesse grupo que a gente vai formatar, né, que vocês vão poder entrar, a gente vai dando também todas as informações lá. Queria agradecer de novo a presença de todos. Eu sei que está todo mundo em véspera de feriado. Eu recebi um monte de mensagem. Amanhã, mas só você mesmo para me fazer entrar numa live hoje, véspera de feriado. Muito obrigada. Estou vendo várias carinhas aqui maravilhosas. Milena, Nancy, Jordan, Camila, Bruno, Raquel, Laura. Estou falando as que eu estou vendo aqui agora. Vanelli, Claudiane, Ionara, maravilhosa. Gente, fico tão feliz, muito feliz com todas vocês, ó. Todos e todas. E parabéns pelos homens que estão aqui, ó. Jordan, Carol, vice-presidente aqui da Noreg, Pará. Gente, eu não vou tomar mais o tempo de vocês. Terça-feira a gente vai fazer o grupo, aí a gente manda lá o como que você pode aderir ao Elas, o nosso site, o podcast da Renata, da conselheira Renata com a Carol, tá bom? Um beijo a todas. Bom feriado, feliz Páscoa para todos.